Boa noite, queridos. Vamos adorar um pouquinho? Vamos adorar? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Para A gente vai cantar uma bem antiga.
que a gente precisa da ajuda de vocês. Tem um momento de participação. Sério? É. Aplaudir com as mãos. E aí você, ó. Para, tem que ter pausinha. Ah, sim. Aplaudir com as mãos. Vai, Miguel. Todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque aplaudir com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque aleluia! Todos os povos da terra aplaudam ao Senhor, porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para
Fala, Pedrão. Peraí que eu tenho que botar o fone. Não. Senão vai dar a microfonia. Só um instantinho que o meu microfone enrolou todo aqui. O Pai, tem misericórdia. Pedro, põe uma abajur aí. Tu tá tão escurinho. Aqui, meu filho. Minha filha, pega aqui pra mim. Apesar que aquele tá bem, ali está escuro, né? Vai, filho, fala Aqui tranquilo. ele tá bem, ali ele tá escuro. Aqui tá escuro, onde vai ser gravado. Pera aí, tira o mute dele, ele. Onde Pronto. tá, Vai, tá fala. ouvindo minha voz? Tô. Tá ouvindo minha voz? Sim. Então, no Zoom, eu tô aqui com vocês. E aqui eu tô no celular. Aqui, ó. Instagram. Você vai conseguir ficar Instagram. fazendo os dois ao mesmo tempo? Não, eu vou fazer aqui, ó. Ó. Dá pra me ver agora? Agora? Ah, caraca, arrasou agora, hein? Aleluia. Aleluia. Chamanei pra Play, Chamou a ajuda da Nádia, né? Fala a verdade. Hã? Teve a ajuda da Nádia. Melhorou? Muito. Tá show. Peraí. Ah, garoto. A gente tá chamando o Pedro de novo, que é a primeira vez. Ele foi um dos primeiros a dar testemunho, né? Foi o segundo a dar testemunho. Isso. E a gente não conseguiu gravar do jeito que a gente quer gravar pra colocar na página do YouTube. E como a gente não aproveitou ele bem da última vez, né? Foi bem rápido. E a penúltima... Não aproveitou bem, né? Não aproveitou bem. Nádia falou 50 minutos. É isso, eu ia falar agora. Ela tá aqui Na assistindo, última- ela tá aqui assistindo. A Nádia falou e foi tão gostoso. Tivemos tanta gente retornando. Ninguém conhecia a história da Nádia. Viu? Porque todo mundo conhece a Nádia do Pedrão. Eu conheço o Pedrão da Nádia, tá? Desculpa, tá, Pedro? O problema é que quando a Nádia fala, geralmente quando eu vou nos lugares que a Nádia fala, depois ninguém me convida mais. O pessoal não quer mais saber de você. Isso aqui que é ruim. Tá, então você vê como é que a gente é Eu tenho gente que esconder, boa, eu né? tenho que Você vê como é que a gente é esconder ela. bacana, né? Porque a gente chamou você depois de ouvir ela. Não, é legal. Muita gente ficou impactado, né? Pela decisão que ela tomou, pela Pela renúncia. renúncia, por ter escolhido uma profissão que é servir ao reino de Deus. Muita gente, eu recebo, devia ter passado pra Nádia, vou até passar pra ela depois. Ela tá Ok. ouvindo? Tá rindo aqui, tá rindo aqui. Ai, linda, manda um beijo pra ela, minha amiga. Vai falar aqui. Não aguentou, viu? Aí, ó. Linda, maravilhosa. Aguentou. Viu? Gente, esse é o Pedro da Nádia, tá? Beijo pra vocês, vou assistir aqui do lado, tá? Tá Tá bom, bom, fica à tá vontade, bom. Nádia. Vai embora, Fala aí. Pedrão. Falei, quem é o Pedro? Ele tá pensando. Quando eu tinha 8 anos. Então, daqui a pouco eu chamei a turma para vir hoje na live também, a turma aí da minha rede. Daqui a pouco a Legal. turma vai aparecer aí. Então, Pedro Rocha Júnior é meu nome. Mas vamos pensar assim, o que a gente vai falar? Falei, o que a gente vai falar? É que eu fico muito tímido para falar, entendeu? Dá um assunto A aí, gente percebe. puxa, a gente vai falando. Tem um Né? cara super introspectivo. Não, eu queria saber do Pedro criança, do Pedro cresceu, que depois recebeu a paternidade do Senhor, né? Porque teve um pai ausente. Esse então, Pedro impactou muito na sim, adolescência. Quando eu estava no Egito, eu fiz até uma música no Egito, contando um pouco a minha história. Mas era até um pagode, né? Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita lá no céu. Eu que morava em Bangu, fui criado na Vila Aliança, nunca pensei que um dia ia falar de esperança. Quando meu pai foi embora, trocando a gente pela droga, eu aprendi com a vida que eu podia mudar a minha história. Venha teu reino, venha teu reino. Rapaz, é um pagode de roda bom, hein? Eu gosto de Então, pagode. Pedro... Gente, o Pedro tem um Vila CD de Aliança, pagode. Bangu. Você ainda vende o CD, Pedro? Você ainda vende CD, cara? Não sei nem se vende mais CD, vende. A tecnologia avançou tanto que... Gente, Ô, William. no carro eu escuto CD. Nós somos dessa Valeu, época, William. gente. Mas tem pra vender em casa ou não tem mais, né? Não, eu tenho LP. LP. LP? Eu não tenho como E usar. Texas Acredita, né? Eu não acredito. Eu parei. aqui, tá? Não. Long Play. Não, olha só.
Não, o CD ainda tem CD. Eu vendo muito CD na época de carnaval, porque é o CD de samba enredo, pagode, então o pessoal tá no clima do carnaval e eles compram e é bem legal. Muito legal. Então, o Pedro nasceu em Vila Aliança, Bangu. Né? Eu nasci numa comunidade que eu amo muito, né? Até hoje, eu tenho muita história lá. E quando falo de Bangu, eu fico com muita nostalgia. Até porque Bangu é muito conhecido em todas as histórias por um lugar muito longe. Tipo assim, pô, esse negócio é lá Bangu, hein, irmão? É longe. O William sabe o que é isso porque trabalhou em Campo Grande, né, irmão? Então é depois de Bangu. É tão distante, a terra do Shrek. Um pouquinho mais. Exatamente. E um pouquinho mais, né, Lu? Você é só brincadeira. Eu sou boazinha. Então, mas eu fui criado ali e até 16 anos, mais ou menos, a gente saiu de lá e vivi para Vila da Penha, porque minha avó era uma boa empregada doméstica, uma boa mulher que trabalhou muito na casa de um único patrão. E um dia ela ganhou uma casa, o patrão dela, e a gente morava numa casa em Bangu, que era eu sempre falo que éramos 6 numa casa, né? Éramos 6. Minha mãe e mais 6. Um morreu no meio do caminho e nós ficamos 6 mesmo. Então, minha mãe e mais 5 filhos. E a gente foi criado acho que a minha casa era do tamanho desse quarto que eu tenho aqui em casa agora. Então tinha uma sala, uma cozinha e um banheiro. A gente foi criado assim, mas eu gosto muito de falar sobre isso. E mesmo morando naquela comunidade, minha mãe sempre ensinou pra gente a ser quem nós éramos, assim, no sentido de nós somos pobres, mas não precisamos pegar nada de ninguém. Nós somos pobres, e aí a gente foi aprendendo assim, todo mundo estudou, todo mundo terminou, e eu lembro muito bem, eu acho que eu estou falando isso aqui porque parece que não tem nada a ver, mas lá na frente você vai ver que vai linkar um montão de coisa, tá? Eu era muito do tempo dos bons vizinhos, né? Na rua, onde você precisava pegar. Se você não tinha um açúcar, a tua mãe falava: você vai lá pedir a dona Valdete um copo de açúcar, no final do mês eu pago para ela. Vai lá, pega um copo de óleo, pega uns palitos de forte, né? Então, eu vivia assim na boa vizinhança. E fui crescendo e depois, com 15, 16 anos, a gente saiu de lá. A gente veio morar na casa da minha avó, na Penha, e era uma casa muito grande, com 3 quartos, 2 banheiros. E eu vou falar uma coisa aqui que foi muito... Eu tenho que falar isso, foi muito legal. Porque eu saí de Vila Aliança, um lugar muito carente, né? Assim, uma comunidade muito simples. E eu saí de uma casa que era sala, cozinha e banheiro e fui morar numa casa que tinha 3 quartos, 2 banheiros, cozinha grande, varanda, quintal. E eu lembro que eu recebi uns amigos meus de Vila Aliança, foram lá me visitar. E eles falaram: cara, que casa grande, Pedro, que casa grande. E era interessante que na época ainda tinha que bidê. Quando eles entraram no banheiro, que eles viram 2 vasos, pô, tem 2 vasos, cara, dá pra fazer aqui conversando. O tamanho era outro mundo. Era outro mundo. E aí, olha que interessante, eu fui criado numa comunidade e nunca me envolvi com nada de drogas. Depois que eu me mudei, me tornei um viciado em potencial, onde eu morava. E você estava numa comunidade e nunca se envolveu, né? Nunca. Mas depois que eu saí, eu lembro que o meu nome é Pedro Rocha Júnior, mas eu não gostava do meu nome. Então, quando eu mudei para outro lugar, eu tinha possibilidade de mudar o meu nome. Aí eu comecei a me apresentar com todo mundo como Júnior. Pô, meu nome é Júnior. Mas aí quando chegava de tarde, minha mãe me entregava: ô, Pedrinho! Aí... Não pegou. Me chama de Júnior, mas aí não pegou. Então eu comecei a me envolver com drogas, né? E então eu conheci um lugar que tinha, porque eu conhecia todo mundo de Bangu, então eu comecei a fazer essa ponte Bangu. E aí, por um lado de aceitação, a turma que eu comecei a conhecer, que era um outro nível na Penha, que era a Penha já era um outro nível, garotão, tudo do carro, playboyzado. Então era uma maneira de eu ser aceito no meio da turma. Então eu comecei a ser esse, vou falar mula, né? Mas aquele que ia e trazia. Sim. E eu fiquei aí uns 7, quase 8 anos. Quantos anos você tinha, Pedro? Potencial. Eu ia fazer 16 anos. Eu tinha 15 ou 16 anos. E eu fiquei até 22 anos e meio viciado. Só que foi um vício, assim, uma dependência muito grande, porque começou a entrar muita coisa, né? Muita coisa que
Até então eu não sabia, né, o que estava acontecendo. Também não entendia esse mundo espiritual. E também entendia que Deus estava muito longe, né? Porque as experiências que eu tive com Deus não foram marcantes na minha vida, mas assim, foram muito ruins. Porque primeiro eu tinha morava perto de uma igreja, olha que legal. Eu fui criado na Rua do Bom Jesus, número 2. Esquina com a Rua do Aprendiz e do Mestre. Sério? Do lado da Rua do Carpinteiro. Que legal, né? Não? Morava na Rua do Bom Jesus, esquina com a Rua do Mestre, perto da Aprendiz e ao lado da Rua do Carpinteiro. Aí depois eu vou juntando tudo isso e falo assim, que coisa maravilhosa, né? Que lindo. Mas na Rua do Bom Jesus tinha uma igreja, que era a igreja do Seu Wilson. Então a gente dizia que ele era crente da bunda quente, né? De noite tinha culto, mas de manhã a casa dele era um inferno. Então a gente não entendia que crente eles eram. Mas eu tive a minha primeira experiência com o evangelho com 14 anos, mais ou menos, quando um pastor falou para mim que Deus não se agradava do meu cabelo. Eu tinha um cabelo muito grande. E ele falou assim, Deus não se agrada do seu cabelo. Eu não entendi nada, mas eu só obedeci minha mãe, que minha mãe falava sempre que a gente tinha que obedecer os mais velhos, né? Respeitar os mais velhos. Fiquei quieto. E depois de um tempo, eu acho que já tinha saído de lá, fui ver um jogo do Flamengo, eu estava dentro do ano voltando, e uma mulher falou para mim que os cabeludos não iam para o céu. Então isso foi tudo meio que mudando. É claro que hoje eu faço um link pensando assim, cara, eles conseguiram ver meu cabelo, mas não conseguiram ver o coração daquele cara desesperado, aquele menino triste, aquele menino angustiado, aquele menino cheio de perguntas. Eles não conseguiram ver isso. Mas aos 22 anos, eu lembro que eu estava no Complexo do Alemão, né? Eu estava doidão já estava me envolvendo assim, muito, muito, muito. E um dia uma menina falou para mim que Jesus me amava. Eu olhei para ela e na hora me veio uma revolta assim, eu comecei a agredir ela com palavras, você ama todo mundo. Sabe o que vocês querem? Vocês querem me levar para a igreja, vocês querem que eu corte meu cabelo, vocês querem que eu deixe de ouvir, de andar com as minhas roupas, de ouvir as músicas. Comecei a falar um monte de coisa para ela, ela ficou olhando para mim. E quando eu terminei, ela falou assim, como é que é seu nome? Eu me desmontei. Quando ela falou, como é que é seu nome? Eu me desmontei. Porque ela agiu com o espírito oposto, né? E ali eu caí, tipo assim. Eu falei, eu ainda falei, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Eu falei, meu nome é Pedro Rocha Júnior. Eu falei meu nome todo, né? Então, a partir daí, ela falou para mim assim, Pedro, Jesus te ama muito. E ele tem um propósito muito grande na sua vida. E eu comecei a engolir seco, fiquei olhando para ela. Ela falou simplesmente isso. E aí depois eu saí dali perguntando por que eu sou assim. E o que mais me chamou a atenção é que ela perguntou o meu nome. Eu tinha um nome, eu tinha uma história. É claro que se eu estivesse aqui perto de vocês, na frente de vocês que estão participando aí, eu perguntaria assim para vocês, como é que é meu nome? Eu sei que vocês vão responder agora, né, Lu e Will? Como é que é meu nome? Estou perguntando. Pedro do Borel? Não. Pedro Rocha Júnior? Não. Eu falei meu nome para ela. Pedro Rocha Júnior. Pedro Rocha Júnior. Aí a pergunta é, por que eu sou Júnior? Eu sou Júnior porque meu pai é Pedro Rocha. Então eu tinha o nome do meu pai incluído no meu. E se a última coisa que eu queria era ter o nome do meu pai pela história que meu pai deixou na nossa vida. Porque o meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos de idade. Ele deixou minha mãe sozinha com 5 filhos. Né? Isso foi um ato muito covarde. E a gente nunca soube por que ele foi embora. E a gente sempre se culpou nisso. Minha mãe sempre protegeu muito meu pai, dizendo, não, seu pai está passando... E até hoje, quem conhece minha mãe sabe. Minha mãe falou assim, seu pai precisa muito de Deus. E a minha mãe viveu para cuidar dos filhos. Mas na época que meu pai foi embora, com 8 anos de idade, foi o mesmo ano que eu tive um problema de abuso de uma pessoa muito próxima da minha casa. Então, nesse mesmo ano, eu tive esse problema de abuso e ali eu tinha uma perseguição da pessoa, porque eu tinha medo da minha mãe saber, dos meus amigos saberem, e eu tinha uma pessoa falando comigo, desculpa aqui, tá, irmão, mas essa expressão que eu tenho que falar aqui, eu tinha uma pessoa falando para mim o tempo todo assim, ó, se tu falar para alguém, eu vou te meter a porrada, se tu falar para alguém, eu vou te meter, você é viado, e falava um monte de coisa para mim, e eu só tinha 8 anos, pô. Eu tinha 8 anos. E isso me gerava muito medo. Então, quando eu ia para a escola, que eu voltava, que eu via aquele homem na porta do bar, ou se ele passava na rua, eu dava a volta no quarteirão, né? Eu passava pela Rua do Carpinteiro, ou passava pela Rua do Mestre.
para chegar no Bom Jesus, na esquina com a Aprendiz. Esse era o meu medo. E eu fui crescendo. E com muito medo. Falei, será que eu sou homem? Eu nasci para ser assim mesmo. E o medo era uma coisa muito, muito presente. Eu comecei a criar muitos fantasmas dentro de mim. Fantasmas. E aí eu lembro que com 13 anos eu dei um beijo numa menina, né? Nesses piques, eu dei um beijo numa menina. E eu falei, eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu comecei a brigar. Não, eu sou homem. Eu não sou aquilo que o homem está falando. Eu sou homem. Então, tu imagina, eu acho que se isso tivesse acontecido hoje, né, no governo atual que nós estamos, imagina a crise que eu teria, né, da minha identidade. E o incentivo para o negócio seguir para o outro lado. Né? Exatamente, não, mas tem um nome aqui, tem um nome que o pessoal fala muito, crise, não é de identidade, não, essa guerra que a menina passa, como é que é? Gênero. É de gênero. Gênero. É que eu não ouvi, desculpa, que a Nádia deu um negócio falando aqui. Eu teria uma crise, mas assim, e aí eu comecei a falar, não, sou. E aí o gatilho foi ruim, porque eu comecei a compensar para calar um grito que eu tinha dentro de mim. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que namorar, né? Namorar, mas aquele grito muito mais. Namorar. E aí com 16, com 15, 16 anos, né, sempre fazendo minhas perguntas, por que meu pai foi embora, por que sou assim, por que minha mãe passa tudo isso, por quê? E eu comecei a gerar um ódio muito grande pelo meu pai, dizendo para mim mesmo, eu não vou ser que nem meu pai, eu não vou ser que nem meu pai. Mas também, por outro lado, eu falava assim, eu também não quero casar, porque eu também não quero fazer isso com outra pessoa, eu não quero fazer isso eu não quero que se eu casar e tiver filho, eu vou largar minha esposa. E comecei esses dilemas da vida, e que são uma coisa que me incendia muito em meu coração quando eu estou perto talvez de alguma criança, de algum adolescente, da juventude, né? Eu sempre penso isso porque eu aprendi na minha história que cada um tem uma história e que a gente precisa ver essas pessoas, não é enxergar, é ver as pessoas, né? É respeitar as pessoas. É através de uma boa conversa, às vezes você tem um coração que quer se abrir, mas você precisa ser consciente, né? Então, assim, me faltou muito isso de ter alguém que você abre o coração, que você fala. Então, eu lembro que quando essa menina falou para mim, eu entrei nessa crise, voltei para minha casa, e eu lembro que eu estava namorando, e eu falei para minha namorada assim, eu falei, quero ir numa igreja de crente, eu quero conhecer Jesus. Eu lembro que ela falou para mim assim, vamos na missa. Eu falei, não vou na missa, não quero ir para missa, eu quero ir numa igreja de crente. Eu quero ir numa igreja de crente. Ela, mas vamos na missa, eu não vou na missa. Eu fui criado na igreja católica assim, nunca fui praticante, mas eu ia. Eu fui expulso do catecismo. A professora mandou eu sair da sala porque eu era muito atentado. Falou, você é atentado. Saí. E aí, ela falou assim, eu não vou na igreja, mas a minha tia vai. Eu falei, então vou na casa da tua tia. Eu fui lá, eu lembro que eu cheguei na casa da tia dela e falei assim, Luzia, eu quero ir na tua igreja. Mas os caras lá não vão dizer que eu tenho que cortar meu cabelo, deixar de ouvir minhas músicas, deixar de usar minhas roupas. E ela falou para mim assim, Pedro, vem do jeito que você tá, que Jesus te chama desse jeito. Aí foi. Aleluia. Eu lembro que eu fui pela primeira vez, entrei na 28 de setembro. E eu lembro que quando eu entrei naquele corredor lá, cheguei na porta, tava lá a diaconisa Valquíria. Valquíria, cabelinho todo lourinho, linda. Ela me deu um abraço. E eu fiquei sem jeito, assim, ela me deu um abraço assim meio... Aí eu fiquei... E com a mão dada na minha namorada, aí eu fiquei querendo me largar do abraço dela, aí ela olhou pra mim e falou assim, você é um chuchuzinho de Jesus. Eu falei, chuchuzinho de Jesus? Não entendi nada, né? Com a camisa da Jenny Jobs, uma calça com Led Zeppelin, cabelo grandão. Aí entrei ali. E quando eu cheguei no culto, começou a cantar, eu lembro, o primeiro hino que eu ouvi na minha vida foi Nosso Deus é soberano. E o pessoal começou a cantar e eu olhava para o lado, olhava para o outro. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Aí o pessoal começou, aleluia! Glória a Deus! Eu falei, meu Deus do céu. Eu fazia assim mesmo, baixava a mão assim, ó. O pessoal em pé, eu sentei. Eu não entendi nada. Aí, quando o pastor Paulo pediu oferta, então, é que piorou mais ainda. Vamos dar oferta. Eu falei, tá todo mundo roubando, tudo ladrão. Aí eu dei oferta assim mesmo, eu dei oferta. Mas interessante, acabou o culto, quando eu saí, eu lembro que eu fui para casa, e cheguei em casa, fiquei pensando,
passou o primeiro domingo, durante a semana, de um domingo para o outro, fumei muito, cheirei muito. Mas quando chegou sábado, domingo, me veio um desejo de ir para a igreja. Falei, vou para a igreja de novo. Aí fui de novo para a igreja. Cheguei lá, mesma ladainha, cantando, aí cantando. Aplaudi com as mãos. Esse filme é maravilhoso. Aí eu bati a palma e pensei, meu Deus. Gostei do culto de novo. Aí durante a semana fumei pra caramba, saí de novo. Aí fui. Mesma coisa. Então comecei a ser um frequentador assíduo. Todo sábado, todo domingo eu estava na igreja. Até que depois de uns 3 meses, 4 meses mais ou menos na igreja, não sei bem o período, mas eu tinha bom tempo. Um cara foi pregar lá, o cara veio de Recife, um pastor de fora, ele começou a pregar. E ele pregou, ele pregou, ele pregou e ele pregou. E ele fez o apelo. E ele falou assim, jovem, essa manhã você precisa aceitar Jesus como seu único Salvador. Eu falei, eu tenho Jesus. Falei para mim mesmo, né? Eu tinha Jesus. Eu ainda estava na igreja agora. E ele fez o apelo, um monte de gente foi lá na frente, um monte de gente foi lá na frente. Aí eu fiquei lá só olhando para as pessoas, fazer assim, ó. Aí eu, viu, não era para mim, era para essas pessoas. Aí ele começou a falar, jovem, enquanto você não sair do seu lugar, nós não vamos orar, só falta você. Aí eu já fiquei e falei, pô. Aí baixei a cabeça, depois fiquei assim, ó, fiz assim. Aí mais pessoas foram na frente, falei, viu, não era para mim. Aí começou a mudar. Enquanto você não sair, nós não vamos orar. E eu comecei já meio... Aí mais pessoas foram, sabe aquela coisa, os gatos pingados, vai pingando. Aí lá, cheio de gente, ele falou assim, enquanto você não sai do seu lugar, eu lembro, eu falo sempre isso. Eu estava na 5ª fileira, 7ª poltrona. Não esqueço. Não esqueço. Aí eu tô lá assim, aí o cara falando, eu olhando, gente lá na frente. Aí tava eu, minha namorada, a tia, o irmão, a avó, a mãe. E eu virei e falei assim, eu vou lá na frente. Aí a tia dela falou assim, vai. Aí começou, vai. Aí começou a me puxar, quando eu vi, eu já estava no corredor. Quando eu botei o pé, o cara falou assim, quem faltava, está vindo. Agora nós vamos começar a orar. Aí eu já falei, Jesus, você estava botando eu. Aí chorei pra caralho. Chorei muito. E aí o outro domingo já foi diferente. Quando eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus como salvador. Aí todo domingo tinha apelo, né? Pregação. Aí todo apelo que tinha, eu ia na frente, porque eu não queria passar o mesmo problema do domingo anterior. Aí eu ia lá na frente. Até que o Carlinho feijoado, Carlinho, ele foi lá e falou, Pedro, olha só, você já aceitou Jesus, você não precisa aceitar mais, né? Então, aceitei Jesus mais 10 vezes, irmão. 10 vezes. Mais 10 vezes. Por isso que eu acho que eu tenho quase 80 anos de vida, porque para cada aceitado são 10 anos de vida, entendeu? Cada aceitar Jesus são 10 anos de vida. O Regis está rindo aqui. E a partir daí, eu falei para o meu filho, esses dias, a gente estava conversando aqui, ele estava na minha frente estudando, e eu falei para ele assim, Gianluca, a minha vida é antes de 22, 23 anos e depois. A minha vida teve um novo sentido antes e depois. Aleluia. Então, Jesus mudou a minha vida. E a partir do momento em que Jesus mudou a minha vida, eu comecei a viver pela fé. Ou seja, o dom da fé, que não é de mim, é dele, né? E ele diz assim, não vem de vós, é dom de Deus. Né? Amém. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que não é nosso, é dele. Então, a partir desse momento, eu passei a viver pela fé. Nesse momento, eu passei a acreditar na Bíblia. A partir desse momento, eu comecei a acreditar pela fé e sem ter o entendimento da Bíblia que eu tenho hoje. Eu poderia dizer para você assim, eu não tinha entendimento da Bíblia, mas eu aceitei Jesus como meu único Salvador. E olha que eu nem sabia nada sobre o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, nada disso. Eu sabia que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. E todo o apelo que tinha, você já passou por eu na frente. Aí começaram a falar, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei, também quero. Eu queria tudo, irmão. Tudo que era de Deus, eu queria. E eu lembro que um dia eu fui lá e falaram assim, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu fui, pô. Aí me ajoelhei lá, o pessoal começou a orar. Aí o pessoal, agora fala glória, 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 glória. Eu falava glória, 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 glória. E ficava... Eu lembro disso. Sabe? Irmão, fazia. Aí eu lembro que um dia tava todo mundo lá. E eu não tava sentindo nada. Eu falei, meu Deus. Aí minha cabeça começou a ser ocupada com um monte de pensamento. Eu vou falar os pensamentos. Vinha assim na minha cabeça. O que você tá fazendo aqui? Tudo lugar só tem maluco.
Tu vai esquecer aquilo lá fora, Legião Urbana, Pink Floyd, Led Zeppelin, pagode, tu vai esquecer boate, tudo que você podia fazer, você está aqui fazendo o que aqui? Aí eu comecei a pensar assim, eu comecei a dar vazão, é verdade. Aí eu comecei a pensar, pô, o pessoal tá falando que o Espírito Santo é pomba. Pô, se o Espírito Santo é pomba, já voou, porque tá muito barulho aqui, tá muito barulho. Essa pomba já voou. Assim, olha a minha cabeça lá na frente, todo mundo orando. Aí veio uma mão, presta atenção nisso aí, pessoal, veio uma mão assim, ó, e pousou na minha cabeça. Mas era mão de gente mesmo, de gente. Não era anjo, não era Jesus Cristo, não era poder de Deus. É gente. Botou a mão na minha cabeça assim, eu fechei o olho. Já pensei que alguém ia começar. Aí eu fechei o olho e fiquei. Aí eu lembro que a mão estava assim na minha cabeça, o rosto ficou junto do meu assim e me deu um beijo. E o beijo era de alguém assim, de senhora, sabe? Beijo de mãe. E me deu um beijo e disse para mim assim, filho. Só um minuto. Eu ouvi assim, não foi Deus, não foi anjo, mas a frase foi essa: só existe um prazer verdadeiro de você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o entendimento. E daquele dia eu falei, eu já fui batizado com o Espírito Santo, Jesus já falou comigo, eu não precisava orar, fazer com o pessoal, caralho. Aí eu caí ali, chorei, eu falei, Jesus, eu quero te amar com todo o meu coração, eu quero ser teu. E a partir desse momento eu comecei a aprender um monte de coisas, assim, que o meu coração desejava. Eu queria, então eu acho que esse dom da fé, ele entrou no meu coração, porque o Espírito Santo de Deus, ou seja, Jesus habitava em mim. E eu queria, e a palavra dele é que, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra dele. Agora, o que eu estou falando para você aqui agora, que eu vou falar, não é alguma coisa que eu aprendi ou não. Eu aprendi agora, na minha caminhada, fui aprendendo, mas eu vejo o que aconteceu lá. A Bíblia na Bíblia tem dois sopros. O primeiro sopro é o sopro da vida, lá na criação, quando Deus cria o homem, ele sopra no homem, né? O fôlego da vida, que todo mundo tem, que o macumbeiro tem, que o católico tem, que o traficante tem, que você tem, que o homossexual tem, que o político corrupto tem, que o bonzinho tem, que o homem tem, que a mulher tem, que a criança... Esse fôlego da vida, todo mundo tem. Agora existe um segundo sopro. O segundo sopro é aquele que, quando Jesus ressuscita e que ele aparece com os discípulos, e os caras estão com medo, ele diz assim, paz seja com vocês. Ele diz, paz seja com vocês. E outra vez ele diz, paz seja com vocês, sou eu mesmo, mostrou a mão dele. E logo depois ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Pois é, verdade. Tem um sopro que é de vida e tem um sopro que é do Espírito Santo, que abre os nossos olhos, que nos faz enxergar, e nós começamos a entender quem nós somos em Deus. E a partir daí, tudo começa a ser diferente. Por isso eu falo para o meu filho, você faz parte dessa fé, filho. Eu coloquei vocês lá na frente, eu acreditei que eu podia mudar a minha história. Eu não tive culpa do pai que eu tive, eu não tive culpa da situação que eu vivi, eu não tive culpa do que aconteceu comigo, eu não tive culpa, e olha que eu me culpei por anos, eu não tive culpa, mas o Evangelho me ensinou que eu podia mudar a minha história. Eu podia mudar a minha história com Ele. Não é assim que diz o texto, com a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondável o seu juízo, inescrutável os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu para ele para depois receber? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. É o que o Paulo diz, né? Me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que vocês possam conhecer a largura, comprimento, profundidade e altura desse amor de Deus, que excede todo o entendimento. Então, assim, eu sou um privilegiado. Ele me alcançou. Ele mudou minha vida. Então, esse cara que até os 22, 23 anos tinha um monte de fantasma mesmo, medo, desespero, desejo de morrer, vontade, o que viver, para que viver, medo de tudo, medo de casar, medo de iludir pessoas. E hoje eu estou aqui, com 56 anos. 56 anos. 34 andando aprendendo a andar com esse Jesus que um dia me alcançou. Ele
me alcançou. E como diz uma música de um grupo que eu gosto muito, os Arrais, ele disse: tudo aquilo que Jesus disse que é, ele é. Aleluia. Ele é. E só entende quem vive. E eu gosto muito de falar sobre isso. Tem pessoas que às vezes elas escutam a gente falando aleluia. Eu sempre pergunto para as pessoas assim: o que significa aleluia? As pessoas falam: aleluia é Deus seja louvado, louvado seja o nome do Senhor. Mas aleluia não tem uma tradução para a palavra aleluia. Aleluia, ela vem de halal, né? Era um cumprimento dos crentes antigamente, dizer halal, é um pai do Senhor hoje, né? Halal. Mas a tradução mais próxima de aleluia é só entende quem sente. Só entende o evangelho quem passou a transformação, irmão. Só entende o evangelho quem foi encontrado. Só entende o evangelho quem se permitiu que ele entrasse na sua vida e mudasse, né? Claro que na minha caminhada tinha as coisas que me chamavam a atenção, que eu gostava muito, eu era muito apaixonado, que era assim: Jesus bate a sua porta, né? E bate. Irmão, você pode tentar me explicar no natural, na escatologia, do original, da porta. Irmão, olha só. Quando eu li esse texto, eu vi claramente Jesus batendo na minha vida, dizendo assim: deixa eu entrar na tua vida. E descobrindo, claro, assim, no dia a dia, que ladrão, ele não te pede licença, ele te rouba. Ladrão não diz a hora que ele vai te assaltar no carro, ele não diz a hora que vai entrar na tua casa. O ladrão entra sem te pedir licença. E o que a Bíblia diz, assim, irmãos, eu conheço gente muito querida que conhece assim, conhece a palavra original, o que significa, mas desculpa, Jesus falou que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu não preciso de tradução, eu sei o quanto eu fui roubado. Eu sei o quanto eu fui destruído. Eu sei o quanto eu estava com o pé, assim, desesperado. Tanto que no meu batismo, né, você tinha que falar um versículo, né? O versículo que eu escolhi foi Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele é bom, porque Ele ouviu minha voz e a minha súplica. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Mas eu clamei pelo Senhor, Ele ouviu a minha voz. Aleluia. Eu não preciso de palavra original para isso, não. Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Tu entende? Então, quando diz assim: eu estou à tua porta, a minha tradução é essa. O original para mim é o seguinte: eu estou à sua porta e bato. Ele está dizendo assim: ó, tem um ladrão entrando na tua casa todo dia, eu estou vendo. Mas eu não posso entrar se você não permitir que eu entre. Deixa eu entrar. Eu deixei. E ele entrou. Ele entrou na minha casa. E como diz o meu amigo Marcos Almeida, né, William? Ele diz assim, ó: Deus preferiu essa carne, não quis um templo que eu possa construir com minhas mãos, me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. E depois ele diz: eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim. Então essa é a original para mim. Eu sempre digo que o evangelho é simples, a gente que complica. O evangelho é simples. Verdade. O evangelho é um evangelho que Jesus ele para um coração sincero que deseja, um coração que clama: oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu era esse cara até 22, 23 anos, mas ele me ouviu e ele mudou minha vida. Aí hoje, é claro que hoje eu estou no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou minha sorte, eu fiquei como quem sonha. A minha boca se encheu de riso, a minha língua de cântico. Então se dizia grandes coisas pelo Senhor, pelo Pedro Rocha Júnior, lá no Rio da Penha. Porque aquele que leva a preciosa semente chorando e andando, certamente fará consigo os seus feitos. Tenho chorado muito, irmão, tenho andado muito, mas acredito no Salmo 23, que Ele é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz e me despacho. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então ele está dizendo que nessa vida vai ter vale pra caramba da sombra da morte. Mas o que ele diz é que tem que andar. Então anda. Porque o pastor disse: eu estou com você todo dia, até a consumação do século, no vale da sombra da morte. Então é isso que eu acredito. Eu acredito com todo o meu coração isso.
E sofro porque não posso convencer as pessoas disso. Sofro porque não posso converter ninguém. Mas o Evangelho diz para mim que ninguém pode me impedir de amar essas pessoas, nem elas. Amém. E o que eu quero crer com todo o meu coração que um Jesus chama bem dado, um Jesus chama bem enxergado, um Jesus chama tentando conhecer a história daquela pessoa que está na sua frente, faz toda a diferença. Amém. Toda a diferença. E aí o nosso Amém. caminho, ele se transforma no caminho de Emaús, o nosso coração vai sempre arder, como está ardendo agora. Tá assim. É isso, irmão. Desculpa, você nem deixou vocês falarem. Ele precisa. Ele é bom. E Aleluia. a sua E misericórdia dura para sempre. depois disso você passou a servir o Senhor te levou para o Morro do Borel, onde você passou 20 anos, né? Isso, aí eu comecei a descobrir esse negócio de fazer missões, da igreja falar que o Brasil é ser celeiro missionário, e comecei a descobrir que o pessoal falou que Jesus está à porta, Jesus está à porta. Aí eu, como quem me conhece sabe que eu sou um cara meio cômico, né? Eu comecei a pensar, pô, essa porta deve ser estranha. Então Jesus está vindo em câmara lenta, né? Porque ele está à porta e nunca abre essa porta. Eu estou há 35 anos ouvindo Jesus está à porta, não abre. Então eu começo a viver o seguinte, irmão, eu não estou preocupado se Jesus vai voltar hoje, amanhã. Ele pode voltar nessa live agora. Amém. O que eu preciso é andar com ele todo o tempo, até que ele Aleluia. volte. Aleluia. E se ele não voltar, meus olhos não dele voltando, ele vai me chamar. E quando ele me chamar, eu estou com ele. O que eu não posso é andar com Jesus com medo de ir para o inferno. Isso eu não Amém. posso fazer nunca, porque foi Você- por amor. E esse amor me Amém. resgatou. E aí surge isso que você falou, né, Willi, sobre e Jesus me levou. Então eu comecei a pensar sobre o que eu quero pregar. E vocês que me conhecem, talvez alguns estão aqui. Mano, eu peguei ao pé da linha, da letra, sem conhecer Atos 4:20. Depois que eu fui conhecer, eu não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Eu comecei a pregar dentro do ônibus, dentro do trem, na praça, em qualquer lugar, irmão. Eu queria pregar o evangelho, falar de Jesus dentro do ônibus. Então, e aí comecei a descobrir que existiam os caras que eram missionários, os caras que iam. Aí comecei a receber com os americanos lá que falavam um montão de coisa, aquele Rick Bonfim, ai, não, papai, eu falei, eu quero seguir nesses caras aí. A única coisa que eu não queria era a roupa deles, era muito feia aquelas roupas daqueles americanos. Os caras estavam coisa quadriculada, era horrível. Aí eu comecei, até que um dia, um outro apelo, fizeram um apelo lá, quem quer ser missionário? Eu lembro que eu fui lá pra frente, aqui no lado esquerdo assim, e eu fiz uma oração, falei, Deus, eu sou teu, eu quero me entregar inteiramente para ti, para isso, para sua obra. Mas a única coisa que eu quero te pedir é, eu só preciso de um prato de comida do almoço e outro na janta. O resto, eu vou fazer o que você quiser. Então eu digo para as pessoas que estão ouvindo, cuidado com a sua oração, querido. Cuidado com Deus. Deus leva bem assim. É tipo assim, é só isso que você precisa? É só isso. Então, Facinho, né? então seja específico na sua oração. Amém, irmão? E aí, a partir daí eu comecei a sonhar com um monte de coisa, comecei a sonhar que eu queria fazer, comecei a me preparar para isso, aí começou a surgir que eu queria ir para a África, esse negócio da África, eu não podia ouvir ABO e o Admitido, que eu chorava, e a África, eu chorava, não podia ver nada de qualquer lugar da África, quando eu via as palavras de São Tomé e Príncipe, eu quero ir para lá, Deus, eu quero ir para lá. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Borel, eu falei assim, Borel? Fazer o que no Borel? Não, lá no Morro. Eu falei, irmão, se Morro fosse bom, não tinha esse nome. Morro? Eu vou fazer o que lá? Eu quero ir para a África, pô. E aí eu, assim, na minha inconsciência, naquilo que, né, caminho de Deus, eu como diz, né, Isaías fala isso, os meus caminhos não são teus caminhos, os meus pensamentos não são teus pensamentos, meus caminhos são muito mais altos, meus pensamentos também. Então tá uma vergonha, só faz o que eu quero. Aí eu topei de ir pro Borel, falei assim, eu vou, mas por 3 meses. Depois de 3 meses, quero ir pra África. E acabei chegando no Morro do Borel, amei aquele lugar e fiquei lá quase 20 anos. E aí a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, um centro de informática, e implantamos 2 igrejas e, como a Nádia falou, depois de quase 20 anos, Deus nos convidou para ir para o Egito. Mas eu posso abrir uma adendozinha aqui? Que é a África, né? Vou abrir um adendozinho aqui. Com 10 anos no Morro do Borel, eu estava um dia meditando, né? Olhando lá para a cruz, com a minha bíbliazinha, olhando, e meditando, né? E meditando.
E, de repente, comecei a olhar para lá, para o Borel, eu vi aquela cruz que tem lá em cima, que a Igreja Católica colocou. Eu falei, cruz, crucificação. Meditação é uma coisa estranha, né? Fica parado querendo ouvir a voz de Deus, aí a tua cabeça também viaja, né? Aí, cruz, crucificação, Gólgota, lugar da caveira. Aí comecei a pensar crucificação, comecei a pensar Jerusalém, Israel, Terra Santa. Aí comecei a pensar na igreja, que fazia excursão direto para Israel. Ia o reverendo Caio Fábio, Ricardo Gondim, Samuel da Vitória, levando o pessoal, o pastor Paulo Brito. Só bam, né, Pedro? Eu falei assim, Senhor, toca no coração desses pastores, fazer uma vaquinha, vamos levar o Pedro do Borel para Israel. Aí comecei a pensar, imagina eu poder andar onde Jesus andou, pisar onde Jesus pisou. Imagina, eu comecei a pensar, meu Deus, imagina um túmulo vazio, lá onde Jesus falou com a mulher samaritana. Eu comecei a andar na Bíblia, né? Aí, não tem uma música do pastor que fala assim, eu queria ser o cego de novo. Né? Eu queria andar nesses lugares todos. Falei, meu Deus, eu quero ir ali. Quero... Aí comecei a pensar nisso. Aí depois fiquei olhando, falei, pô, quem dera andar onde Jesus andou. Que privilégio. E fiquei silêncio olhando para a cruz. Daqui a pouco eu comecei a ouvir assim, Pedro, o privilégio não é você andar onde eu andei. O privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no Borel, eu ando através de você. Aleluia. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Quando você fala com as pessoas, eu falo através de você. Pega isso como maior privilégio. Eu falei, Jesus, Aleluia. eu não quero ir mais para Israel, eu vou ficar no Borel. Aí comecei, eu não quero ir mais para Israel, eu não quero ir mais para Israel. Aí passou. Quando Deus começou a falar para a gente sobre ir embora, que eu não queria ir embora do Borel mesmo, já estava tudo ali, mas imagina, tudo separadinho, tudo estruturado, agora é só tu curtir tudo que tu construiu, né, irmão? Então, quando tu não quer ouvir, né, assim, Deus por amor, né, e com planos para vocês, Deus começou a falar com a Nádia sobre... Aí ela já falou que ia, tal, né, foi lá, voltou. E eu lembro que eu fui dar aula em Fortaleza, aí eu voltei no avião, porque os 4 dias, quando eu voltei no avião, eu sentei do lado de 2 caras estranhos. Os caras estavam falando uma língua lá que eu não entendia nada. Eu não entendo inglês, a língua que eu estava falando, então eu não entendia nada mesmo. Ué? Aí eu pedi para ir no banheiro, você precisa Pedro, voltar. Peraí, que você Peraí saiu. que você caiu da live Caiu aqui. da live, peraí. Vê se teu celular deu zebra aí. Não, tá tranquilo aqui. Tô te procurando. Aqui. Me chama de novo aí. Te chamei aqui pra você voltar pra live. Oi, Pronto. Então vou voltar aqui. Aí eu fui dar aula em Fortaleza. Aí quando eu voltei, sentei do lado dos 2 caras estranhos, aí os caras foram no banheiro, toalete, aí voltou. Os caras começaram a falar. Daqui a pouco, do nada, eles me perguntaram assim, você é de onde? Aí eu falei, eu entendi um pouco, eu falei, Rio de Janeiro. Aí, oh, you're beautiful, Rio Woman, Carnaval, Beach. Eu falei, tudo a mesma coisa, né? Mulher, Carnaval. Aí passou, daqui a pouco, aí eu perguntei assim, where are you from? Aí ele falou assim, Egito. O Egito? Aí ele perguntou, você conhece o Egito? Eu falei assim, não. Ele falou assim, você precisa vir para o Egito. Você tem que vir. A mula falando dentro do avião, a mula. E eu no Egito. E a Nádia já tinha ido para o Egito, a Nádia já tinha ido lá. E a Nádia começou a falar, você conheceu o Egito? Eu falei, minha mãe, olha só. Jesus já libertou a gente do Egito. Fazer o que no Egito? É sério. E outra coisa, nesse mundo de missionários aí que a gente andava em congresso, o que eu só ouvia do Oriente Médio era que lá o cristão era perseguido, que lá o cristão era bomba, e era preso, não podia falar que era de Jesus. E eu nunca entendi na minha cabeça como é que um cara vai para um país que ele não pode falar de Jesus, mas ele vai para lá. E também ninguém pode saber que ele é crente lá. Eu falei, mas como assim, mano? Tu vai para um lugar que ninguém pode saber que tu é crente, tu não pode falar, tu tá fazendo o que lá? Eu tô lá. Eu nunca entendi isso, mas assim, era a minha cabeça. E sem contar com medo, que quando você via alguns missionários, não, porque bomba. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o que no lugar dele? Deixa eu ficar no Borel, sabe por quê? No Borel eu sei pra onde eu corro, irmão. No meio do tiroteio, eu sei pra casa que eu corro. Eu sei o que eu falo. Se eu for preso, eu sei o que eu falo pra polícia. E lá? Não, Brasil, Pelé. Eu não vou para o lugar dele. Mas, não, aconteceu tantas coisas que a gente foi parar no Egito. Eu lembro que eu fui orar, eu falei, Deus, eu vou falar com todo o meu coração. O que eu ouvi para mim pro Egito foi que Deus falou assim, onde sua esposa for, você vai.
E eu sabia que a palavra estava com a Nádia, eu não tinha dúvida que ela tinha a palavra. E eu falei assim, eu vou ser o ajudador. Eu vou pegar o facão e o que eu puder fazer, eu vou fazer. E foi assim, a gente casou muito bem, né? Assim, desse meu jeito, né? Quem tem boca vai a Roma, mas no Egito também. E a Nádia falando os 7 idiomas dela, e eu atrás falando o meu e mais o dialeto do Borel, né? Tá com ele, irmão, valeu, né? Mas o legal, agora vai encaixar, não tem nada solto, vai encaixar. Quando a gente chegou no Egito, a gente foi conhecer o lugar que a gente ia trabalhar. No meio do deserto, tinha nada. Eu olhei para ela e falei, Nádia, que lugar é esse? Assim, falando baixinho, como se alguém entendesse o que eu estava falando para ela. Eu falei, Nádia, que lugar é esse? E o cara empolgado, não, a gente vai começar um trabalho aqui. Eu olhava para frente, areia. Do lado, areia. Do outro lado, areia. Atrás, eu sabia que tinha uma rua de onde eu entrei, né? Mas era tudo areia. Eu fiquei olhando assim, o cara falando lá, e traduzindo, eu olhando, meu Deus, tô fazendo o que aqui? E daqui a pouco eu vejo uma mãozinha puxar minha camisa, Gianluca. Papi. Eu falei, fala, Gianluca. Ele disse, Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho? Você não queria andar onde Jesus andou? Você tá... Gianluca, aqui é Egito, é Cairo, o papai queria andar na Terra Santa. Ele falou, papi, mas foi você que ensinou pra gente. Lembra que Herodes, quando queria matar Jesus, o anjo apareceu para José e falou, pega a Maria e a criança e foge para o Egito. Eu falei, é? Mano, eu comecei a chorar, cara. Eu falei, Jesus, vem aqui. E dizem que, historicamente, Jesus ficou no Egito, não sei, posso estar errado, até os 7 anos, ele andou no Egito. Ele aprendeu a andar no Egito. E eu fui num lugar no Cairo que o pessoal fala que, possivelmente, Maria parou ali com José para amamentar Jesus, em um lugar de peregrinação. As mulheres que querem ficar grávidas vão para lá. E eu fui nesse lugar, sim. Não vou falar que tinha energia, nada, mas assim, é história, né? Eu falei, cara, Jesus andou aqui. Jesus andou aqui, Jesus veio aqui. E aí, quando você pensa nesse bolo todo, como ele já falou, onde é que fica o Egito, irmão? No continente africano. Então, vamos juntar tudo? Então, eu resumo com essa frase. Não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer quando você obedece. Obedece, irmão. Obedece. Há tempo para todo propósito. E quando o teu coração está para amar Ele com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então você pega esses 35 anos do tempo solteiro, conheci minha esposa, casei, tenho uma família linda, a gente faz o que a gente ama e a gente entende que Deus nos prospera de uma maneira de graça, de alegria, de palavra dEle, de presença dEle. Então é isso aí. Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Ele é muito bom. Em todo o tempo, Ele é bom. E quando eu falo Ele é bom, você fala assim, porque não aconteceu nada contigo. Não. Eu sempre falo assim, no Borel, irmão, já passou por muito sufoco. No Morro do Borel já fui preso 2 vezes, apanhei muito. E assim, mas todas as coisas cooperam, irmão. Ele nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse, eu estou com você todos os dias. Aleluia. Entrega, confia e espera. Amém. Essa é a palavra. Amém. Aleluia. Pedro, falta 1 minuto e 30 segundos para a live encerrar. Queria que você orasse. Já passou isso tudo? Eu nem te mostrei plaquinha. Deixei você solto aí. A gente tá muito emocionado aqui. Ele esqueceu. Não, eu fiquei olhando ali e falei, deixa eu falar. Dá uma orada aí pros irmãos aí. Tu ora, Pedro. Você ora, meu filho. Jesus, obrigado pelo teu amor. Essa turma toda está aqui na live. Que legal dessa tecnologia que o Senhor pode fazer nos se aproximar. Amém. Mas eu sei que essa live, o coração ardeu, pai. Isso é caminho de Emaús. Ardeu porque o Senhor está presente, o Senhor está aqui, o Senhor está aí, o Senhor está em todos os lugares. Aleluia. Certamente, quando a palavra é viva e eficaz, como foi aqui, Senhor, na simplicidade, na tua graça, ela vai produzir frutos. E eu oro agora para alguns caras que estão aqui. Você não tem culpa do pai que tu teve, da vida que você levou, mas você pode mudar a tua história em Deus. Amém. No nome de Jesus. Amém. 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 Pedro. Cara, passou muito rápido, cara. Ô, Pedro, muito bom, Amém. viu? Muito bom, muito bom. Amém. Ele é bom. Ele é bom. E obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui, semana que vem você traz uma palavra, tá?
Prepara aí. Tá ferrado agora. Usar e abusar. Já tem uma boa. Escolhe o dia de semana que vem, tá? Menos sexta. Segunda e quinta. Já caiu a live aqui. Certo?